Olá, tudo bem? Como estão? Aqui é o professor Henrique. Hoje eu vou fazer esse vídeo. Era para ser uma live, mas realmente eu não estou conseguindo organizar aqui o dispositivo para realizar as lives. Mas tudo bem, eu até prefiro que seja vídeo, porque eu consigo corrigir algum erro. Porque numa live geralmente pode acontecer algum erro, a gente falar alguma coisa inverossímil ou se equivocar com alguma coisa e fica difícil depois de você editar e consertar. Apesar de que eu também não sei fazer edição de texto. Eu teria que refazer tudo novamente, né? Tal qual eu estou fazendo agora. Eu estava fazendo uma live, durou uns 4, 5 minutos e a live caiu, porque eu não sei configurar, então fica difícil. Mas tudo bem. Deixando aqui esse desabafo, vamos ao vídeo. Quero fazer um vídeo até curto, não quero avançar muito. Não será possível ser tão curto, mas eu também não quero que seja um vídeo longo. Também para que vocês não fiquem focados em olhar o meu rosto e tal, que fica uma coisa meio chata, eu gostaria de explicar que vocês podem ouvir inclusive esse vídeo como um podcast enquanto está fazendo alguma outra coisa. Mas eu quero sugerir que você acompanhe a leitura, porque eu vou projetar na tela aqui justamente aqueles textos os quais eu estarei comentando e fazendo a leitura e explicando para vocês, tá bom? Hoje eu falarei rapidamente um breve bônus sobre a hierarquia das leis, tá bom? Sobre o que é a hierarquia das leis, justamente para desmistificar um erro muito comum quando a pessoa está no serviço público, que é quando a chefia hierárquica se dirige ao servidor e diz para ele que determinada lei diz isso, tá na lei, tá, e nem sempre é lei, tá? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, infelizmente, os gestores, tanto das escolas quanto das outras áreas do serviço público, eles não recebem uma formação adequada do gestor público, né? Da prefeitura, da secretaria para a qual ele está trabalhando. E aí ele não entende muito bem, ou não entende quase nada da estrutura das leis. Às vezes é um bom profissional, não estou criticando não, aleatoriamente, nem generalizando. Às vezes é um bom profissional, faz um bom trabalho. Mas pelo desconhecimento sobre a legislação, ele acaba ficando pressionado de um lado e confuso de outro. E isso acaba fazendo com que seja refletido nos trabalhadores que estão sob a sua direção. Então é necessário que a gente entenda um pouco isso, tá bom? Então, vou partir logo para a tela para falar sobre essa hierarquia das leis muito rapidamente, muito resumidamente, e depois já parto logo para falar sobre o estágio probatório no Serviço Público Municipal de Osasco. Tem uma lei que rege isso e tem a regulamentação da lei que é feita por decreto. Então vou apresentar isso para vocês, vamos discutir um pouquinho, entre aspas, né, porque eu não vou ter como abrir para vocês, mas eu vou tentar trazer dúvidas que eu imagino que possam surgir por vocês, vou comentar e depois vocês não esqueçam de curtir esse vídeo no YouTube, em compartilhá-lo para os servidores públicos que estejam recém-ingressando na carreira do Serviço Público Municipal de Osasco, em qualquer carreira, ou aqueles que ainda estejam em estágio probatório. É sempre bom saber. Acho um erro que a Prefeitura não faça uma transição com uma preparação, com uma palestra sobre isso para todos os servidores. Isso deveria ser, inclusive, matéria de lei. Deveria ser impedido que a pessoa iniciasse no cargo sem que antes fizesse uma aula, nem que fosse por vídeo, uma aula por vídeo, uma videoaula sobre esse tema, sobre o estágio probatório, até para a pessoa compreender quais são as obrigações, quais são os riscos, quais são as implicações das suas atitudes e o que é esperado desse indivíduo, desse trabalhador, ao ingressar no Serviço Público Municipal de Osasco. Tá bom? Então acompanhem e eu espero que vocês aproveitem. Não esqueçam, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal que eu trarei mais vídeos assim, tá bom? Um abraço. Bora pro vídeo? Vamos lá. Vejam aqui. A hierarquia das normas, ela então foi criada por um jurista famoso, que é o Hans Kelsen. Essa hierarquia, ela é conhecida como pirâmide normativa. Ela é quem rege a base
das democracias, digamos assim, do ordenamento jurídico nas democracias. Então, existe um princípio geral, que é o princípio da supremacia da Constituição. Então, a Constituição Federal, que a gente vive ouvindo as pessoas dizerem, está na Constituição, é constitucional. Bom, ela é a lei principal, ela é a lei maior, ela é além de ser, digamos assim, a Carta Magna, a certidão de nascimento dessa democracia normativa, ela é também a base para todas as outras legislações que virão depois dela, que são legislações que são conhecidas como legislações infraconstitucionais, tá? Então vamos lá. Então a Constituição era a lei maior e depois da Constituição nós temos alguns outros dispositivos que estão abaixo da Constituição, mas estão mais ou menos no mesmo patamar, que são as emendas constitucionais, que são emendas que são feitas à própria Constituição, exceto naquilo que são considerados cláusulas pétreas que não podem ser modificadas na Constituição Federal. E também os tratados e convenções sobre direitos humanos, que também são condições que são colocadas no mesmo patamar da Constituição, de forma que as leis que são colocadas dentro do território nacional não podem ferir esses tratados e convenções sobre os direitos humanos. Vou dar um exemplo rápido aqui. Imaginemos que um Estado qualquer decida que, a partir daquele momento, é aceitável, tá, que como medida punitiva para uma eventual detenção sejam considerados açoitar por 10 vezes com chicote um determinado indivíduo. Bom, um Estado não pode legislar sobre isso. Por quê? Porque você tem um tratado de convenção sobre direitos humanos. E porque você tem um Código Penal, que é quem estabelece as penas, que está num patamar superior de legislação. Ele é uma legislação complementar que está vinculada à Constituição, né, e que está vinculada a uma normativa de caráter geral, que é uma normativa federal, tá bom? Uma normativa que serve para todos os outros entes da União, sejam estados e municípios. Por isso que existe a figura da pirâmide, onde você vê que começa lá em cima no topo e vai descendo para a base, tá bom? Então você depois tem as leis, que são leis complementares, leis ordinárias, etc. Por analogia, a gente tem essa mesma, praticamente, tirando uma coisa em outra, por exemplo, a medida provisória, que não existe no âmbito dos municípios e dos estados, mas as outras normas você tem dentro da hierarquia dos estados e dos municípios. E quem legisla? Quem legisla no âmbito da União, o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado e pela Câmara Federal, então é um sistema bicameral, são duas câmaras legislativas. Você tem as assembleias legislativas no âmbito dos estados e você tem as câmaras municipais no âmbito dos municípios. E do Distrito Federal você tem a Câmara Distrital, que é uma espécie que é uma coisa meio exótica, é como se fosse uma Câmara Municipal, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma Assembleia Legislativa, porque o Distrito Federal está dentro de Brasília. Brasília está dentro de Goiânia, dentro de Goiás, aliás, dentro de Goiás. Pronto, confundi aqui, mas já voltei, já corrigi. Então está dentro de Goiás, o Distrito Federal, tá? Brasília está dentro do Distrito Federal, o Distrito Federal está dentro de Goiás. Então, essa é a ordem correta, tá bem? Então vamos lá. Quando nós ouvirmos falar de legislação, um servidor falar, ou um chefe vier para você falar, mas está na lei. Não, calma, peraí. Tem que mostrar qual é a lei, tem que falar qual é a lei, tem que mostrar se essa lei está regulamentada e tudo mais. Então, por que eu estou fazendo toda essa abertura com vocês? Para dizer para vocês o seguinte, hoje nós vamos trabalhar sobre a Lei 3798 de 2003, que é uma lei que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da administração pública municipal, e depois nós trataremos sobre o decreto número 12.698 de 2020, que é quem regulamenta essa lei. Então você tem uma lei
que é uma lei complementar, que está atendendo a dispositivo da lei orgânica municipal, e aí você tem o decreto regulamentando-a. Para que serve o decreto? Para dizer como deve ser feito, como deve ser realizado aquilo que está previsto na lei. Ou seja, você tem uma lei que cria obrigações e direitos, e essa lei ela está acima hierarquicamente do decreto. O decreto tem que respeitar na sua regulamentação o que dispõe a lei. Portanto, um decreto ou uma portaria não pode retirar direitos. Olha aí a dica sobre uma coisa que eu falei ontem. Um decreto ou uma portaria não pode retirar direitos, porque isso fere a hierarquia das leis, a hierarquia das normas jurídicas. Então, é importante que se compreenda isso. Fica a dica e os entendedores entenderão. Vamos lá. E essa lei 3.798, que dispõe sobre o estágio probatório, ela veio justamente para substituir um dispositivo que estava previsto na Lei 836 de 1969, Lei 836/69, que é a lei que estabelece o Estatuto do Servidor Público de Osasco. Então, lá no Estatuto do Servidor Público de Osasco, você vai ver lá no capítulo 3 da nomeação, o artigo 20. O artigo 20 versará o seguinte: a nomeação será feita em estágio probatório, no item 1 aqui, tá? Em estágio probatório, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. Então, quando o cargo for de carreira ou de provimento efetivo, seja ele um cargo isolado ou de carreira, cargo isolado seria algum cargo que é muito específico, tá? Que não existe uma carreira específica sobre ele, mas é um cargo que é necessário você ter ali no serviço público municipal. Acho que nem se utiliza muito hoje esse termo isolado mais, tudo se considera uma carreira. Se não é uma carreira específica, como por exemplo a carreira dos vigias, ou a carreira do magistério, ou uma carreira qualquer nesse sentido, no mínimo é da carreira que corresponde ao conjunto dos servidores públicos municipais. Então, não se usa muito mais isso. Tá? E comissão, né, no inciso segundo aqui, no item segundo, quando se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração, que em virtude da lei assim deva ser provido. Então, um cargo em comissão, ele é feito por nomeação, é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, e ele fará a exoneração ou a nomeação de acordo com o seu interesse, desde que cumpridos os requisitos legais, tá bom? E no inciso 3 aqui, no item 3, nós temos em caráter efetivo, isso é o mais importante, é o item 1 e o item 2, para quem é servidor de carreira, tá bom? No caso do servidor de carreira. Então, ela é feita primeiro, a nomeação é feita primeiro em estágio probatório. Então, é aquele processo todo. Você passa no concurso, você vai apresentar sua documentação. Aí, depois que você apresenta a sua documentação, você tem até 30 dias para você assumir. Você assumiu, para você assumir, você deu ok que você vai assumir, você é nomeado, então. Só que quando você é nomeado conforme o artigo 20, o inciso 1 aqui, o item 1. Você é nomeado em estágio probatório. Ou seja, você vai passar por um estágio probatório. Depois que findar o estágio probatório, tanto no interstício de tempo, que são 3 anos, quanto na avaliação técnica que é desenvolvida pelos superiores hierárquicos, então aí você é nomeado em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo. E esse candidato já for ocupante do cargo público do município em estágio probatório. Então, você está lá em estágio probatório, findou o seu estágio probatório, você está aprovado no estágio probatório, está completo o seu estágio probatório, você deixou de ser um estagiário e passou a ser um servidor de provimento efetivo já, tá? Então, a nomeação obedecerá sempre à ordem de classificação dos candidatos do concurso, aqui a gente já sabe, e aí vamos para cá. No capítulo 4 do Estatuto do Servidor, seria trabalhado justamente a questão do estágio probatório. E esse estágio probatório ele foi revogado por uma lei, a Lei 3.798, que eu disse anteriormente. O prefeito da época foi
se eu não me engano, nessa época, era o Celso Giglio. O prefeito dessa época, o Celso Giglio, ele fez a criação dessa lei. E essa lei depois, posteriormente, ela foi regulamentada pelo decreto 12.698 de 2020. Então, até então, você tinha um estágio probatório que estava previsto na lei, através da lei 3.798 de 2003, que estabelecia inclusive a criação de comissão para tal, só que não existia necessariamente, efetivamente, uma avaliação concreta. E a partir ali de 2020, a Câmara Municipal aprovou e regulamentou esse decreto dos 12.698, que foi pelo então prefeito Rogério Lins. Aliás, eu falei Câmara Municipal, eu falei besteira, tá? Foi o prefeito quem decretou mesmo a regulamentação. Salvo meu maior engano, não passou pela Câmara isso. É decreto, então não precisa passar pela Câmara, tá bom? Desculpem. Eu acho que eu falei aqui pensando em outra coisa. Vamos lá. Dispõe sobre o estágio probatório. Vou fazer uma leitura bem rápida aqui com vocês aqui. Ele é o período de 3 anos de efetivo exercício do servidor investido em cargo de provimento efetivo. Então, só serve para o servidor efetivo, não se aplica para comissionados ou eventualmente contratados. Nós praticamente não temos mais a figura de contratado no serviço público, exceto aqueles dessa anormalidade que tem acontecido agora, que são relativos à terceirização, tá bom? Aos terceirizados. Mas os que não são terceirizados e que não são comissionados, que são efetivos, que fazem um concurso público e que entram, ele precisa passar durante 3 anos por um estágio probatório, onde é observada e apurada pela administração a conveniência ou não de sua permanência no serviço público municipal, mediante avaliação especial de desempenho, observados preferencialmente os seguintes fatores. Vamos lá, antes de falar dos fatores, você percebe que ele não fala em demissão, ele não fala em mandar embora, ele fala em conveniência ou não de sua permanência. Aí depois nós vamos ver que no artigo 20 da Lei 836, nós trataremos, aliás, no artigo 110 da 836, nós trataremos da vacância de cargo por exoneração por reprovação em estágio probatório. Então, vai verificar-se que aquele indivíduo não foi conveniente para o serviço público, não está conveniente, não está apto para permanecer no serviço público, tá bom? Mas como que é dada essa exoneração? Ela não é ao bel prazer do governante do momento e nem ao superior hierárquico do momento. Ela tem que respeitar alguns fatores. Quais são esses fatores? Alguns fatores são muito objetivos. Por exemplo, a assiduidade. A assiduidade, ela significa presença no ambiente de trabalho e nas suas tarefas e funções. Então, ela é muito objetiva. Como que você avalia? Você avalia através de faltas, você avalia através de licenças, através de afastamentos, tá bom? Então, alguns são legais e são previstos, outras condições não são legais, não são previstas, e aí então podem ser utilizadas como critério de não atendimento ao fator assiduidade, tá bom? A disciplina. Então, o que é a disciplina? A disciplina é você ser uma pessoa fechada, uma pessoa mais, como eu posso dizer, menos extrovertida, mais introvertida? Não, isso aí não se aplica. Disciplina significa você desrespeitar as ordens emanadas pelo agente público que está na sua condição de seu superior hierárquico, ou se você descumpre normativas ou legislação referentes ao seu cargo. Então seria no caso de disciplina, tá bom? Dedicação ao serviço, então é uma coisa mais subjetiva essa dedicação ao serviço, é uma coisa que passa pelo superior hierárquico, então é um pouco mais complexa, mas a gente parte do princípio da boa-fé, então existe um questionário que estabelece isso, que nós veremos depois, e onde a dedicação ou a não dedicação no serviço, ela tem que ser escrita pelos seus avaliadores e eles têm que apresentar os argumentos para isso. E lógico que esses argumentos serão analisados por uma comissão e terão que ser justificáveis, né, se forem desfavoráveis ao servidor.
Depois, a eficiência. A eficiência é uma coisa muito importante porque ela parece que é algo subjetivo, mas não é, tá? Tão subjetivo assim. Então, um servidor pode ser disciplinado, ele pode ter uma dedicação ao serviço, ele pode ser extremamente assíduo, mas ele pode ser ineficiente. Como que é ineficiente? Ele não consegue cumprir o papel para o qual ele foi concursado, para o cargo ao qual ele foi atribuído. Então, é uma pessoa que não está apta a desenvolver uma determinada atividade, então ela não tem a eficiência para aquilo. E essa eficiência não é se o seu gestor gosta ou não do seu trabalho, não é se você faz muito rápido ou muito devagar, é se você executa ou não executa o produto final, entende? Então, executou o produto final? Bem, não executou, não tem jeito. Exemplo, na educação, tá? É um professor, a pessoa foi concursada como professor, mas a pessoa não domina a língua. Não domina, eu falo não domina mesmo. Por algum motivo qualquer, pessoa não consegue falar a língua correta. Ela não consegue escrever corretamente, ela não consegue trabalhar uma aula corretamente, ela não consegue lecionar uma aula, ela não consegue de maneira nenhuma, por mais que sejam dadas todas as possibilidades, a pessoa não consegue executar a finalidade da tua tarefa. É uma pessoa disciplinada, assídua, muito educada, respeitosa, dedicada até ao que tenta fazer, mas não consegue demonstrar de nenhuma maneira a eficiência à execução da sua atividade. Então isso é um motivo para o qual esse servidor pode ser dispensado, pode ser considerado não conveniente dentro do estágio probatório. Então tem que se pensar bastante nisso, tá bom? Outra coisa é a responsabilidade, tá bom? Responsabilidade com tudo aquilo que lhe é atribuído. Se a pessoa cozinha, se a pessoa foi efetivada, ali foi efetivada, não, perdão, foi nomeada em estágio probatório como cozinheira ou como cozinheiro, ele tem que ter uma responsabilidade, ele sabe que ele tem que lavar a alimentação, ele tem que separar, ele tem que atender às normas de higiene, de vigilância sanitária no ambiente de preparo dos seus alimentos. Se ele não fizer isso, ele está se colocando numa condição, ou ela está se colocando, o servidor está se colocando numa condição de ser considerado irresponsável ao seu serviço, tá? Ah, chegou a hora da merenda, a comida não está pronta. Pô, tem que estar pronta, tem um horário. Depende-se dele, entendeu? Daquele indivíduo ou daquela indivíduo, daquele servidor ou daquela servidora. A mesma coisa na educação. Chegou a data, o professor tem que cumprir com aquelas tarefas que estão descritas. Ah, não cumpriu, aí ele deixou de agir com responsabilidade. Aí tem que se justificar se foi uma coisa dolosa ou se foi uma coisa casual. Podem acontecer casualidades. É por isso que é feita uma avaliação com a comissão, para verificar essas condições e verificar como que as coisas aconteceram ou deixaram de acontecer, tá bom? Então vamos lá, artigo 2º. Os dispositivos dessa lei aplicam aos servidores já nomeados para cargos de provimento efetivo, até completarem o prazo do estágio probatório previsto no artigo anterior, contado da data de sua posse, tá bom? Então, naquela época, quem estava já nomeado e estava dentro desse prazo de 3 anos ainda estaria atendido por essa legislação, coberto, atingido por essa legislação, afetado por essa legislação. O período do estágio probatório deve ser cumprido em efetivo exercício e no cargo para o qual foi nomeado. Aí vem o parágrafo único, que é muito interessante. Na hipótese de cumulação legal de cargos públicos, o estágio probatório será considerado independente em relação a cada um dos cargos para os quais tenha sido nomeado. Então, digamos que o servidor público detenha 2 cargos, seja nomeado para 2 cargos públicos e os 2 em estágio probatório dentro desse ínterim, dentro desse tempo, desse período, ele pode ser aprovado em um e pode ser reprovado em outro, tá? Ele pode acontecer, porque ele pode ser extremamente eficiente, assíduo, disciplinado, muito bom em um dos cargos e falhar em algo no outro cargo. Então,
pode ocorrer sim dele ser aprovado em um cargo e ser reprovado em outro cargo, tá bom? Um não guarda relação com o outro, exceto se for algo de caráter criminal, onde venha-se depois aferir através de um procedimento disciplinar e um processo administrativo e culminar com a decisão de exoneração do servidor ou da servidora por conta de uma coisa extraordinária que venha de fora, exótica ao serviço público municipal, tá? Algo exógena, eu diria, não exótica, exógena ao serviço público municipal, tá bom? Então vamos lá. Avaliação de desempenho. Como que se dá a avaliação de desempenho? Uma coisa importante aqui, ó. O período do estágio probatório ele será cumprido no cargo ao qual foi nomeado. Então, digamos que a professora ou professor está no estágio probatório e aí foi nomeado, não é proibido, tá? Ele pode ser nomeado dentro do estágio probatório para um cargo em comissão, como gestor, supervisor, né? Um cargo de gestão, supervisor, diretor, vice-diretor ou coordenador escolar. Ok. Enquanto ele estiver lá, ele não estará sendo avaliado para o cargo ao qual ele foi nomeado. Se ele ficar 10 anos lá como comissionado naquele cargo de comissão, quando ele voltar, descongela o período restante do estágio probatório e ele passa a ser avaliado novamente dentro daquele período, tá bom? Então isso é importante para que todos tenham esse conhecimento, que às vezes a pessoa é nomeada para um outro cargo, para alguma outra função, né, em comissão, e ela não compreende que existe essa possibilidade. Então a avaliação de desempenho ela será realizada anualmente pelo chefe imediato, através de ficha de avaliação de desempenho constante no anexo 1 desta lei, tá bom? Então, na ausência do chefe imediato, a avaliação será realizada pelo chefe imediato ou por um servidor com cargo hierarquicamente superior. Os chefes imediato ou mediato não poderão ser cônjuge, companheiro ou parente do avaliado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, resumindo aqui, na ausência do chefe imediato, algum outro superior hierárquico que esteja na cadeia de comando devidamente instituído poderá fazer a avaliação. Então, não tem, por algum motivo qualquer, no caso de uma escola, o diretor escolar, o vice-diretor fará essa avaliação. Não tem o vice-diretor, aí pode ser um coordenador, desde que isso esteja sendo acompanhado pelo supervisor de ensino, tá bom? Os chefes, então, poderão fazer essa avaliação, mas eles não podem ser parentes. Então, digamos que a prima é a supervisora de ensino e por algum motivo qualquer a diretora não pode fazer, nem a vice-diretora, enfim, vai cair na mão da supervisora, ela não pode, tá bom? Ela não pode fazer essa avaliação. Por quê? Porque ela é parente, tá? Ela tem uma correlação, tá bom? Então não pode ser feito isso. O indivíduo casou com a diretora dele na escola. Ou ele é casado com a pessoa que foi colocada. Não pode, não vai poder avaliar. Aí vai competir ao poder público fazer essa adequação. Quem é comissionado vai ter que sair, né? Não vai poder trabalhar no mesmo lugar. Não tem lógica, não é uma coisa recomendável, digamos assim, tá bom? Artigo 5. Adotar-se-ão para efeito de avaliação de desempenho do servidor os seguintes conceitos. Para cada um dos fatores de julgamento a que se refere o artigo 1º dessa lei. Então os conceitos são excelente, bom, irregular, insatisfatório. O único que realmente culminaria com a não nomeação final definitiva é o insatisfatório, tá bom? E talvez o regular se for algo insanável, mas aí normalmente se classificaria como insatisfatório. A Secretaria de Administração estabelece as escalas de pontuação, tá bom? Depois veremos como ficou estabelecido isso. Será considerado inapto e incapaz para o exercício o cargo de servidor que receber o conceito insatisfatório em 3 fatores de julgamento numa mesma avaliação. Então, se numa mesma avaliação o cara tiver um só insatisfatório, ainda tem chance de repente,
ele reaver essa situação, ele correr atrás e tornar-se satisfatório. Mas se numa mesma avaliação periódica ele receber 3 insatisfatórios, ele se tornará inapto ou incapaz para o serviço e ele pode ser exonerado, tá bom? Ou se ele receber o conceito insatisfatório em um mesmo fator de julgamento em 3 avaliações consecutivas. Então, vamos lá. Numa avaliação, ele é considerado insatisfatório, de repente, com relação à responsabilidade. Mas depois ele é satisfatório, ele se dá bem em todas as outras. Tudo bem, vai prevalecer a constância no satisfatório. Vai prevalecer a majoritária avaliação. Agora, se ele em 3 avaliações consecutivas ou não, ele for considerado inapto, aí não tem jeito, aí ele realmente acabará sendo considerado inapto e sendo mandado embora nesse sentido, tá bom? O titular da pasta poderá solicitar por escrito e fundamentadamente à Secretaria de Administração a antecipação da avaliação a partir de 6 meses da data de início de estágio probatório ou 6 meses da última avaliação. Então, a avaliação pode ser feita de 6 em 6 meses. Tá? Então, digamos, no período de 3 anos, seriam 6 avaliações. No mínimo é anual, tá bom? A avaliação final do servidor deverá ser concluída 4 meses antes do término do estágio probatório. Então, antes de acabar o período do estágio probatório, essa avaliação final tem que estar pronta e assinada com a decisão da comissão, se mantém ou se não mantém o servidor no cargo. Na hipótese do servidor ser transferido durante o estágio probatório, as avaliações serão realizadas pelas respectivas chefias, observando-se o máximo de até 2 transferências no período. Isso aqui é meio complicado, tá? Mas geralmente não acontece. Então, digamos que o professor, tô falando de professor agora, tá? Ele entrou em uma escola, ele foi lá e atribuiu em uma escola. Depois ele vai e pede remoção. De repente ele consegue. A remoção não é tão fácil, ainda mais quando você está iniciante no cargo, tá? Por conta de pontuação. Mas digamos que ele consiga a transferência. Pela lei aqui, pelo que está escrito na lei, ele não poderia fazer uma terceira remoção dentro desse período. Tá? Ele teria que ficar naquela segunda opção. Por quê? Porque senão complica também a avaliação. Porque ele vai sair de uma chefia e vai para outra. Então, precisa verificar isso com certo cuidado antes de pensar em fazer uma remoção, alguma coisa do tipo, tá bom? E entender que se alguma remoção não for possível, uma terceira remoção dentro desse período não for possível, é por conta desse artigo 9º aqui dessa lei. A comissão do estágio probatório, ela é constituída da seguinte maneira. A avaliação especial de desempenho para efeito do estágio probatório será promovida pela comissão de estágio probatório. Ela é instituída por portaria do secretário de administração, tá bom? A comissão de estágio probatório será composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, sendo um titular e um suplente da Secretaria de Administração, um titular e um suplente da Secretaria Jurídica, a Secretaria Jurídica da Prefeitura, né? E um titular e um suplente da secretaria da qual pertence o servidor. No caso da educação, um servidor um titular e um suplente da Secretaria de Educação, tá bom? Todos eles devem ser estáveis, todos eles já devem ter sido avaliados anteriormente e são indicados pelos responsáveis pelas respectivas pastas, ou seja, os secretários municipais. Os membros suplentes substituirão substituirão temporariamente os titulares e por aí vai, tá bom? Não pode participar da comissão do estágio probatório cônjuge, companheiro ou parente do avaliado, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, se por acaso ocorre de um indivíduo que estiver no estágio probatório venha a ser avaliado pela comissão e nessa comissão esteja desse nível de correlação, seja parentesco ou por parceria conjugal, nesse momento assume o suplente no lugar deste titular para fazer essa avaliação. Concluída a avaliação pela comissão,
nas hipóteses em que a ficha de avaliação indicar desempenho insatisfatório, ou seja, depois que a comissão fez a avaliação e indicou que esse servidor é insatisfatório, a comissão deverá fornecer as orientações cabíveis para a melhoria dos aspectos negativamente avaliados, cabendo à chefia imediata promover junto ao servidor a necessária readequação da sua conduta funcional. Isso é muito importante porque essa lei ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela está aqui colocando uma responsabilização ao servidor para que ele reconheça um determinado erro, ela também implica numa responsabilidade grande ao superior hierárquico, à chefia imediata, no sentido não de começar a agir responsavelmente, caçar esse servidor e a perseguir e a tornar a vida dele um inferno, querendo que ele seja exonerado, mas ao contrário, no sentido de ajudá-lo a melhorar a conduta que não está correta. Então, o chefe imediato ele tem que ser muito correto no sentido de que ele tem que trabalhar para o bem do serviço público, orientando adequadamente aquele servidor para que ele atenda às premissas do serviço público. Porque se o servidor for tratado de maneira negligente por essa chefia imediata ela pode ser inclusive alvo de um processo disciplinar, porque ele não está cumprindo com as tarefas dele. Então, aquela pessoa que é comissionada e que é gestor escolar, no caso da escola, voltando a falar aqui de escola, ele tem que saber que ele tem que orientar aquele servidor que está em estágio probatório e não persegui-lo. A função desse chefe imediato é fazer com que esse servidor se adeque às condições melhores da administração pública para bem servir a administração pública. Quando apuradas as deficiências funcionais que importem na desqualificação do servidor para o exercício do cargo público, a comissão decidirá em manifestação fundamentada, ou seja, ela argumentará e colocará necessariamente, se for documentações e argumentações, relatórios, para manifestar essa fundamentação pelo desligamento do servidor público, sem que haja necessidade de promover a readequação prevista no artigo anterior. Ou seja, se por acaso alguma coisa muito séria acontecer e isso for documentado, não necessariamente esse servidor pode ter essa chance de ser readequado. Então ele pode acabar sendo mandado embora antes do período, tá bom? A manifestação, juntamente com a respectiva avaliação, deverá ser autuada e expressamente notificada ao servidor. Então o servidor ele terá consciência, ele terá ciência do que está acontecendo, cabendo-lhe a oferta de defesa no prazo de até 10 dias contados da respectiva ciência. Então o servidor poderá fazer a sua defesa dentro de até 10 dias após ser cientificado, notificado da decisão de inadequação ou de desqualificação dele para o exercício do cargo. A defesa deverá ser instruída com as provas em que se baseia o servidor interessado na reforma de sua avaliação, sendo-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa. Então, o servidor poderá se defender e apresentar a sua argumentação. Para isso, tem que ser dado para ele todas as condições de fazê-lo, tá? Com tempo, inclusive. Na hipótese de procedência da defesa, a comissão deverá apresentar as justificativas cabíveis, dando-se ciência ao servidor de sua permanência no serviço público. Ou seja, o servidor foi lá, apresentou a defesa dele, explicou os seus motivos, apresentou as suas provas, apresentou as documentações, foi considerado que está ok, que está válido o que ele disse, então aí ele permanece no serviço público. Não aconteceu isso, a defesa não foi satisfatória, não rolou, realmente foi constatado pela comissão que o servidor não pode ficar, então ele será exonerado. Por quem que ele será exonerado? Pelo único que pode exonerá-lo, que é o chefe do executivo, no caso o prefeito, tá bom? Então quem estiver respondendo pela administração, pela chefia do executivo na época, então cientificará e publicará a exoneração no IOMO deste servidor. Da contagem de tempo do estágio probatório, artigo 14. Durante o estágio probatório, somente serão computados como de efetivo exercício os afastamentos de servidor devidamente comprovados em virtude de A. Férias.
Então, férias é um afastamento, tá bom? É um afastamento. E aí, nesse período, é considerado efetivo exercício. Licença gala, até 8 dias. Luto pelo falecimento de cônjuge, filhos, pais, irmãos, até 8 dias. Luto pelo falecimento de sogros, padrasto ou madrasta, até 2 dias. Júri e outros serviços obrigatórios por lei, até 12 dias são considerados. Então, toma cuidado aí se for considerado por um júri, observar para não passar de 12 dias, cumulado com outras dispensas de serviços obrigatórios por lei. Onde que estão esses serviços obrigatórios por lei? Até onde é considerado? Por exemplo, TRE, então observe isso, tá bom? As dispensas de TRE também são consideradas. Aqui não está escrito no caso de doação de sangue, mas por analogia também seria, tá bom? Doenças ou faltas abonadas nos termos da legislação municipal, então é considerado efetivo exercício, tá bom? Participação em delegações esportivas e culturais, até 12 dias é considerado efetivo exercício, desde que guardem correlação com o cargo para o qual foi nomeado. Exercício de cargo de provimento em comissão, cujas atribuições guardem correlação com as do cargo de provimento efetivo. Então, olha só que interessante. Lembra que lá atrás eu fiz a leitura expressa do texto e disse que se a pessoa for nomeada, ela para a contagem do estágio probatório dela? Lembra que eu falei isso lá atrás? Era aquilo que estava dizendo. Por isso que eu tomei cuidado de chamar a atenção naquele momento, porque haveria aqui um conflito entre o que está escrito na lei. Mas vejam só, aqui nesse item H, ele expressa que se for um cargo de provimento em comissão, cujas atribuições guardem com relação do cargo em provimento efetivo, então é considerado efetivo exercício e os 3 anos estão correndo naturalmente. Então, se a pessoa ficou 3 anos como diretor, como vice-diretor, coordenador ou supervisor, então ele está sendo avaliado no seu estágio probatório também, mas aí ele será avaliado por quem? Pelo supervisor e pelo secretário da educação, se for o caso de ser um supervisor, tá bom? Então, vejam só que aqui já está escrito. Ah, mas a pessoa foi comissionada para trabalhar a Câmara dos Vereadores com o vereador que o nomeou. Aí não, aí congela. A pessoa foi comissionada, mas ela foi comissionada para ser um diretor de departamento numa outra secretaria que não guarda correlação com a tua função. Bem, aí congela também a avaliação do estágio probatório nesse caso. Aí tudo que eu falei lá atrás, que não se aplicaria agora, neste caso, por conta desse inciso H, aos cargos de supervisão, direção, vice-direção e coordenação, agora se aplicariam se forem outros cargos que não tenham correlação ao cargo ao qual foi efetivado, tá bom? Ao cargo do seu provimento efetivo, aliás. Licença paternidade também é considerada, e aí vamos lá. Para os efeitos dessa contagem de tempo do estágio probatório, será considerado interrompido o tempo do serviço prestado fora do âmbito da administração direta. Os demais afastamentos e licenças elencados nos artigos 113 e 190 do Estatuto dos Funcionários Públicos ou qualquer tipo de afastamento, ainda que autorizado. Então, se a gente for lá nos artigos 113 e 190 do Estatuto dos Servidores Públicos, nós veremos o elenco de quais são as licenças e afastamentos que não são aceitáveis para a contagem, para a permanência da contagem de tempo de efetivo exercício, tá bom? O servidor que durante o estágio probatório for aprovado em outro concurso público não poderá aproveitar o tempo anteriormente prestado naquele estágio para esta nova situação. Então, olha que interessante. Deixa eu voltar só aqui no parágrafo primeiro. Eu vou mandar para vocês depois, vou colocar de alguma maneira, quem quiser se inscrever depois nos meus grupos, vou colocar o Estatuto do Servidor, tá? E vou mandar um print desses artigos 113 e 190, tá bom? Mas aqui, olha que interessante, no parágrafo 2º, digamos que o servidor
ele está no estágio probatório para um cargo e aí ele presta um outro concurso e é aprovado para o mesmo cargo, digamos assim, tá? Para o mesmo cargo, para a mesma função, ou até para um outro cargo, e ele tenta levar junto o tempo do estágio probatório já concluído. Não pode, tá bom? Ele não pode, ele não carrega esse período. Então, o que foi feito anteriormente, ele não aproveita, tá bom? Nem que ele tenha pedido exoneração e nem que ele já esteja no outro cargo anteriormente. A pessoa está 10 anos num cargo de professor. Aí ela passa no concurso e assume um outro cargo de professor. Ah, então valeu o estágio probatório do anterior? Não, não valeu. Tá bom? É um novo estágio probatório. Fica vedado o desvio de função durante o estágio probatório. Então, durante o estágio probatório, o indivíduo ele não deverá desviar de função. Ou seja, se ele foi contratado para uma função da educação, ele tem que prestar serviço só na educação. Ele não vai poder ser emprestado para outra coisa. Tá bom? Se ele foi contratado para um serviço operacional X, ele vai ter que ficar naquele serviço operacional X e não vai mudar, tá bom? O estágio probatório será retomado após o término dos respectivos afastamentos. Então, descongela e retoma-se do ponto que estava. Não recomeça o estágio probatório, retoma-se do ponto que estava. Se a pessoa tinha cumprido 1 ano e 2 meses, sei lá, de estágio probatório e foi afastado dentro de alguma possibilidade legal, então ela retorna depois dentro daquele período, 1 ano e 2 meses, e vai seguir o restante do período que falta, tá bom? Agora, um parágrafo interessantíssimo desse artigo 14, que a maioria dos estagiários não sabem, dos estagiários, ou do que eu digo, são os nomeados em estágio probatório, não sabem. Quando ocorrer número de faltas superior a 10 intercaladas ou não, o servidor será automaticamente reprovado no estágio probatório. Então, dentro de 3 anos de estágio probatório, se houver 10 faltas injustificadas, se ocorrer 10 faltas intercaladas ou não, o profissional será reprovado no estágio probatório tacitamente, tá bom? Então faltou 10 vezes, está reprovado no estágio probatório, tá bom? Então observem isso, por favor. O que é falta? Falta é falta, falta não é licença, falta não é afastamento dentro da lei, tá bom? Então prestem atenção nisso. Se durante o estágio probatório for constatada incapacidade física ou mental do estagiário antes do ingresso no serviço público, será a nomeação declarada nula, salvo se a incapacidade se der em época posterior ao ingresso no serviço público municipal. Então, se a pessoa tiver alguma incapacidade física ou mental que for constatada que ela aconteceu antes da pessoa ingressar, antes dela ser nomeada no estágio probatório, no serviço público no estágio probatório, então será considerada anulada a decisão da nomeação, tá bom? Se por acaso não, se for depois da época do serviço, então isso vai ser avaliado pelo estágio probatório, se a pessoa tem a habilidade, a aptidão e a condição, a capacidade ou não de permanecer no serviço. A incapacidade a que se refere esse artigo deverá ser declarada em laudo médico. Então, não é a opinião de alguém, é laudo médico pericial expedido pela junta médica a ser constituída por 3 médicos da Secretaria da Saúde. Tá bom? A nulidade referida no caput desse artigo será declarada após a instauração de processo administrativo. Então, é feito um processo administrativo e aí, então, se declara se haverá ou não a nulidade da nomeação, tá bom? Disposições finais. Concluído com êxito o período de estágio probatório, o servidor adquirirá a estabilidade no serviço público municipal. A comissão dará ciência ao servidor através da secretaria onde estiver lotado. Ficam os entes da administração direta, inclusive autarquias e fundações autorizadas a constituir suas respectivas comissões de estágio probatório.
a serem disciplinadas em regulamentos próprios, que inovarão tão somente no que diz respeito a aspectos relativos à estrutura organizacional de cada entidade. Então, digamos que a FITO, por exemplo, ou o IPMO, que é uma autarquia, eles queiram fazer uma comissão própria de estágio probatório, eles podem, mas eles não poderão inovar no que está escrito nessa lei, ou seja, fazer diferente do que está escrito nessa lei, exceto naquilo que for aspecto relativo à estrutura organizacional de cada entidade, entendeu? Por exemplo, na FIT você tem um presidente de fundação, então qual a chefia imediata? É o presidente da fundação. No IPMO também você tem um presidente do IPMO, então é por isso que se estabelece dessa maneira, tá bom? As despesas decorrentes, aqui é bobagem, é tudo normal, é o título normal das legislações. Tá? O título não, finalização normal das legislações. Olha, eu confundindo as palavras aqui. Refogam-se as disposições em contrário, então o artigo 23 a 25 da Lei 836 que eu falei anteriormente, ele foi suprimido por essa legislação, tá bom? Então aqui estão os formulários, né, as fichas da avaliação do estágio probatório, tá bom? E aqui se estabelece as pontuações dos avaliadores. Então se coloca ali se a pessoa cumpre o horário, entendeu? Dentro do serviço, com relação à assiduidade, à disciplina, se a pessoa sempre cumpre ou não e tudo mais. E aqui, ó, ficha de avaliação de desempenho, que foi anexado por essa lei agora. Dedicação ao tempo de serviço. O que é dedicação ao tempo de serviço? É o empenho, é a iniciativa, a busca de novas ideias, a cooperação com os colegas. Isso aí é considerado dedicação ao serviço. E aí se estabelece se você faz isso constantemente, normalmente, eventualmente, ou se não possui iniciativa. Eficiência, capacidade na resolução dos problemas, criatividade e produtividade. Responsabilidade, cumprimento com suas tarefas, com as metas estabelecidas pela entidade e com o bom conceito da administração pública municipal. Anexo 2, ficha de avaliação de desempenho. Então, aqui são as fichas que são utilizadas para avaliar, tá bom? Ó, comentários do superior hierárquico, o nome e o cargo de quem está sendo avaliado, e aí é encaminhado para a comissão, tá bom? E aqui é o parecer da comissão, onde eles estabelecem qual foi a avaliação deles em relação àquele servidor, tá bom? Vamos ver rapidinho aqui a regulamentação, porque eu fiquei muito tempo na lei e a regulamentação, que deveria ser o maior tempo, vai ficar prejudicada, viu? Regulamentação da lei aqui, vamos lá. É um decreto que regulamenta a Lei 3.798 e aí estabelece o seguinte: durante o período de estágio probatório, o servidor será avaliado através de avaliação de desempenho, realizada pela chefia imediata do servidor, tá? A avaliação especial de desempenho realizada pela comissão de estágio probatória, instituída pelo secretário de administração, podendo ser precedida da avaliação de desempenho periódica do inciso anterior ou extraordinariamente executada. Então, é feita uma avaliação periódica dentro da sua chefia imediata e depois a avaliação especial de desempenho, que é aquela principal, que é efetuada pela comissão do estágio probatório, que está ligada diretamente à Secretaria de Administração, que é a responsável pelas contratações no âmbito de toda a administração pública municipal de Osasco. A avaliação especial de desempenho deve ser convocada pela chefia do servidor avaliado quando a sua conduta não observar os fatores descritos no artigo 1º da Lei 3.798, que nós acabamos de verificar, tá bom? Então, quando o servidor não atingir algum daqueles princípios, eficiência, responsabilidade, disciplina e tal, então aí o chefe imediato vai invocar, vai provocar a avaliação especial, a comissão especial de avaliação de desempenho, tá bom? Para avaliação especial de desempenho, e aí então será avaliado por este órgão, digamos assim, não é bem um órgão, mas por essa figura, tá bom?
ficam instituídos os instrumentos de avaliação constante dos seguintes documentos. Uma ficha, que é a ficha 1, que é a avaliação de desempenho, um instrumento a ser preenchido pela chefia imediata ou seu substituto na avaliação periódica anual, uma por ano. Ficha 2, avaliação especial de desempenho, instrumento pelo qual a comissão de estágio probatório efetua sua avaliação periódica ou a sua avaliação extraordinária, no caso de ter sido invocada a sua avaliação pela chefia imediata. Ficha 3, recurso do servidor, instrumento pelo qual o servidor que, discordando do resultado final emitido pela comissão de estágio probatório, poderá recorrer da decisão. Na ficha de avaliação de desempenho, o avaliador deverá justificar sempre que atribuir conceito insatisfatório ou regular em algum dos fatores do julgamento ao servidor. Então, quando o avaliador der uma avaliação positiva, ele não precisa justificar, tá bom? Porque positivo significa que o servidor está cumprindo com aquilo que se espera dele. Quando for negativa, ele precisa sim justificar para evitar que seja uma coisa pessoal, para evitar que seja uma avaliação arbitrária do gestor, tá bom? Ou do chefe imediato. As avaliações de desempenho serão realizadas em 3 etapas após o início do exercício no cargo de provimento efetivo, obedecendo-se o seguinte cronograma. Primeira avaliação, no 12º mês, contado o início do exercício do cargo do provimento efetivo. Segunda avaliação, no 24º mês. Terceira avaliação, no 30º mês, contado do início do cargo do provimento de efetivo exercício, para que se possam tomar as medidas administrativas pertinentes quanto ao resultado final do período de avaliação do estágio probatório, em obediência ao disposto no artigo 8º da Lei 3.798. Suspenso por qualquer motivo o curso do estágio probatório, ou seja, o caminho, o transcorrer temporal do estágio probatório, ficarão igualmente sobrestados, ou seja, paralisados pelo mesmo período as avaliações de desempenho do servidor. Então, se dentro desse período aí, em algum momento, o servidor tiver congelado o seu período de avaliação do estágio probatório, ficará também paralisada as avaliações, tá? Inclusive as etapas. Após a realização da avaliação de desempenho nos períodos relacionados, nos incisos desse artigo, e existindo a avaliação de 2 fatores como regulares e ou insatisfatórios, olha aqui, só que legal, existindo a avaliação de 2 fatores considerados regulares ou insatisfatórios, o avaliador encaminhará a ficha de avaliação à comissão de estágio probatório para avaliação especial de desempenho em até 10 dias. Tá? Cabe à chefia imediata o acompanhamento do desempenho do servidor em todo o período de estágio probatório, bem como é de sua obrigação a avaliação do servidor nos períodos elencados no artigo 4º deste decreto. O avaliador deverá prestar informações à respectiva comissão de estágio probatório sempre que assim for solicitado. A avaliação especial de desempenho, que poderá ser precedida ou não da avaliação de desempenho efetuada pela chefia, opinará pela manutenção do servidor no cargo ou pelo seu desligamento da administração municipal nas hipóteses previstas nos artigos 6º, 13 no caput e 14, parágrafo 15, ou seja, artigo 6º, 13º em seu caput e 14 no parágrafo 5º da Lei nº 3.798, que nós acabamos de ler, tá bom? A chefia imediata, com a aprovação do secretário da pasta, poderá suscitar a avaliação especial de desempenho pela comissão de estágio probatório fora da hipótese do parágrafo 3 do artigo 4º desse decreto, quando o servidor praticar conduta descrita no artigo 4º da Lei Complementar 138 de novembro de 2005, tá bom? O que diz esse artigo 4º? Vamos lá? Antes de voltar aqui para o artigo 7º, vamos dar uma olhada aqui. Artigo 4º da Lei 138. A Lei Complementar 138, ela dispõe sobre os deveres e proibições dos servidores públicos e sobre o processo administrativo. Então vamos lá para o artigo 4º. O que significa o artigo 4º?
que está sendo versado ali. O artigo 4º diz que é proibido, ou seja, é defeso ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, deixar de cumprir ordem legal ou retardar o seu cumprimento, faltar com a urbanidade ou respeito a munícipe ou outro servidor, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, ou seja, se negar a verificar documentos públicos, normas que estejam sendo passadas para os servidores no local de trabalho, por algum tipo de documento e tal. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo à execução de serviço, ou seja, usar da sua função para impedir o bom andamento sem nenhuma justificativa plausível para os processos ou execuções de serviços. Promover manifestação de cunho político-partidário de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então eu sou proibido de manifestar as minhas posições políticas? Não. E sim, você é proibido de manifestar no recinto da repartição de maneira extravagante, tá? Então, você pode ter as suas manifestações pessoais, mas que isso seja de caráter íntimo. Você pode conversar com um colega de trabalho que seja do teu convívio e você expressar a sua opinião, desde que você não esteja querendo sufocar a opinião dele, tá bom? Se ele te perguntar, você pode falar, você não precisa ser uma árvore, mas você não pode tornar isso uma situação que gere um dessabor ao ambiente de trabalho. Então, como a gente vive num momento complicado, onde o apreço e o valor às pessoas e às opiniões são algo muito debatido, eu sugeriria que nesse período de estágio probatório, que você não manifestasse as suas preferências de cunho partidárias ou ideológicas no serviço público, tá? Para evitar problemas. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou seu subordinado. Ou seja, você colocar uma pessoa que não seja servidor público para desempenhar o seu papel, tá? Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiarem-se à associação profissional, sindical ou a partido político. Então, se por acaso você estiver tentando coagir ou auxiliar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional, sindical ou partido político, isso é ruim. No caso aqui, subordinado, tá bom? Você pode oferecer, se você é professor, por exemplo, que a pessoa se associe a uma entidade qualquer e tal, não tem problema. Desde que você respeite o direito dela de dizer não, se ela não quiser, você pode sim não coagir. Coagir significa você utilizar de poder ou força que você tenha sobre aquela pessoa para forçá-la a fazer algo. Agora, você pode conversar, convidar, tá bom? Você não é despido da tua cidadania. O que você não pode é querer utilizar do teu poder, sendo você considerado um chefe ou superior hierárquico num ambiente, tentar impor a tua visão política a outro, despindo o outro da tua cidadania. Isso não pode, tá bom? Manter sob a sua chefia imediata em cargo de função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. Então isso aí é um problema, tá bom? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Proceder de forma desidiosa. O que é desidiosa? É uma pessoa que não cumpre o teu papel, não cumpre a tua função, é relapso, é relaxado, é uma pessoa que deixa de cumprir propositadamente com aquilo que é tua função, tá bom? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Então aqui, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função. Presta atenção, na hora do teu serviço você tem que executar o teu serviço. Cuidado com o celular, cuidado com outras atividades que você possa ter exteriores ao serviço público.
Nem todas são vedadas, mas são vedadas todas no momento em que você está trabalhando na sua função, no seu horário de trabalho. Utilizar, pessoal, recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, você não pode colocar as pessoas da escola ou do seu local de trabalho para fazerem serviços pessoais para você. Deixar de prestar na forma e no prazo solicitado, sem motivo justo, informações em processo administrativo. Tudo isso são para casos de chefia, tá? Não sei se vocês perceberam, mas tudo isso aqui, ó, tá indo muito para o caso da chefia, tá bom? Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal de outrem. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, associações sem finalidade lucrativa que mantêm um convênio com o município, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal da empresas ou entidades em que o município detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço a seus membros e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais. Receber presente ou vantagem de qualquer espécie de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente da atribuição do servidor. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Praticar usura sobre qualquer de suas formas. Parágrafo único. Constitui ainda infração funcional nos termos da presente lei complementar todos os atos tipificados como crime contra a administração pública ou ainda outros crimes definidos como próprios do funcionário público, tá bom? Então esses aqui são os casos que estavam previstos ali no artigo 6º. Vamos lá, vamos voltar. Então, tudo aquilo que foi proibido, que é defeso ao servidor no artigo 4º, tá bom? Voltando aqui. Vamos lá. Da última avaliação de desempenho no período do estágio probatório constará o resultado final emitido pelo chefe imediato, ratificado pelo secretário da pasta, ao qual será encaminhada a comissão de estágio probatório para avaliação final, para aprovação final. Então, depois que já foi feita a avaliação, o resultado final é emitido pelo chefe imediato, vai para o secretário e depois para a comissão do estágio probatório. A comissão de estágio probatório será composta de, aqui, ó, ele fez alguma alteração. Vamos ver, acho que ele não fez alteração, não. Ele só mudou os nomes das secretarias que mudaram no decurso do tempo. A comissão do estágio probatório será composta de 3 membros titulares e 3 suplentes, igual está na lei. Então ele não alterou a lei nesse sentido também, tá bom? O decreto não alterou a lei. Não pode, não poderia. Então são 3 membros, sendo um titular, um suplente da Secretaria de Administração, um titular e um suplente do jurídico e um titular e um suplente da secretaria da qual o servidor faça parte. Exclusivamente para avaliação do guarda civil municipal, olha como é que é machista a lei, do guarda, não fala dos guardas, né, ou do servidor lotado na guarda, porque nós temos guarda feminina também. Exclusivamente para avaliação do guarda civil municipal terceira classe, contará com a inclusão dos seguintes membros da comissão de estágio probatório aludida no caput desse artigo. Um membro da divisão da Escola de Formação e Ensino da Guarda Civil Municipal, um membro do Núcleo de Administração de Pessoal da Guarda Civil Municipal. Parágrafo 2º. Exclusivamente para a avaliação de vigia, contará com a inclusão dos seguintes membros da comissão de estágio probatório aludida no caput desse artigo, um membro do quadro de vigia a ser indicado pelo diretor do Departamento de Segurança Urbana e um membro da Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal e um membro da área psicossocial do Departamento de Segurança Urbana. O mandato dos membros titulares e suplentes da comissão de estágio probatório será de 3 anos contados da data da nomeação, cabendo até uma recondução. Depois tem que alterarem-se os quadros. Portaria do secretário de administração nomeará os membros integrantes da comissão de estágio probatório, da qual deverá constar membros titulares e suplentes de todas as secretarias municipais. Tá bom? Parágrafo 5º. No caso de avaliação de estágio probatório de servidores que integrem a Secretaria de Administração e a Secretaria de Assuntos Jurídicos, o membro suplente da respectiva secretaria
deverá participar da avaliação como representante da secretaria a qual pertence ao servidor avaliado. Se não for possível compor a comissão de avaliação do estágio probatório nos moldes estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei nº 3.798 de 2003, serão designados para constituí-la servidores estáveis, lotados na mesma secretaria, que sejam titulares de cargo efetivo, cujo requisito de ingresso no cargo seja de escolaridade igual ou superior ao do servidor a ser avaliado. Artigo 9º, concluindo a comissão de estágio probatório pela a inaptidão do servidor para o serviço público, deverá notificá-lo de sua decisão, cabendo dessa decisão recurso de 10 dias contado da ciência. Caso o servidor não compareça no prazo estabelecido para a ciência da decisão, a comissão de estágio probatório certificará a sua revelia e dará publicidade do resultado no IOMO. O recurso a que se refere o caput deverá ser apresentado nos moldes do requerimento de recurso, na ficha 3, recurso do servidor, anexo a esse decreto, devidamente fundamentado e deve ser protocolizado junto ao Departamento de Administração de Recursos Humanos da Prefeitura, encaminhando-se os autos ao prefeito. Então, havendo recurso, a ficha 3, que é a ficha do servidor, ela tem que ser devidamente fundamentada e deve ser protocolizada junto ao Departamento de Administração. Uma dica aqui, tá bom? O servidor que está passando por alguma, que eventualmente venha passar por alguma coisa nesse sentido, procurem o sindicato, tá bom? O Sintrasp, procurem a sua associação, no caso da educação, a associação dos professores. O corpo jurídico dessas duas entidades é um corpo jurídico de excelência, são advogados espetaculares, extremamente qualificados, de uma competência assim ímpar e ajudam muito nesse momento. Não tentem resolver a situação sozinha. Existem casos de servidores que são desidiosos, que têm problema e que talvez não sejam, mas estejam passando por um momento em que isso seja uma realidade. Acontece. Como eu sempre digo nos vídeos aqui, somos humanos, ninguém é perfeito. Eu não aponto o dedo para ninguém porque eu não sou melhor do que ninguém. Então, as pessoas têm os seus momentos, tá bom? Todos têm os seus momentos. Se você estiver passando por uma dificuldade, procure quem possa te ajudar. Se você estiver tendo algum problema, às vezes o seu problema, dentro do estágio probatório, ele tem uma defesa jurídica. Quando você lê a lei aqui, parece que não tem jeito, parece que é uma coisa estabelecida, que não tem conserto se der ruim. Mas às vezes tem, existem caminhos, existem decisões judiciais que estão acima, inclusive dessas legislações. Então, observem que há sempre a saída jurídica. Procure o departamento jurídico da entidade que representa a sua categoria no serviço público municipal. Faça isso, eles estão lá para isso. Eles são um serviço de interesse público. O sindicato, mais do que a associação ainda, tá? E no sindicato você não é obrigado nem mesmo a se associar ao sindicato, eles têm que te defender, tá bom? Na associação, seja qual for, haverá contrapartida, você deverá se associar, mas se associe. É muito pouco e é mais barato do que você ter que pagar um advogado à parte. Eu estou dizendo isso de maneira muito transparente, muito clara, como quem não tem nenhuma relação atualmente com nenhuma das entidades. Já fui diretor do Sintrasp, já fui vice-presidente da Associação dos Professores, guardo pelas duas entidades um carinho extremo, entendo a importância que eles têm para o servidor público, mas não tenho nenhum contato e não desejo ter nenhum contato com nenhum dos membros das diretorias atuais dessas entidades. Então não estou fazendo proselitismo para nenhuma delas. O que eu acho é que se tem um departamento jurídico, procure esse departamento jurídico. Se tiver uma outra associação de professores, por exemplo, e você reconhecer nela um departamento jurídico adequado, também procure. Não importa, procure o jurídico das entidades para que você se faça representado e que você possa se defender. Também nos processos disciplinares que eu tenho conhecimento, ou até mesmo
aferições preliminares de âmbito disciplinar, né, nas secretarias que eu tenho parte, que eu tenho conhecimento, que eu tenho algum, algum, alguma notícia, eles também são muito corretos no sentido de informarem que você tem o direito de procurar um advogado e você ir se fazer acompanhar de um advogado para esses eventos. Então, não se faça advogado e procure um advogado. E sabemos que nós não podemos pagar, porque nós ganhamos muito pouco nessa prefeitura, então procure as entidades que elas estão lá para isso, tá bom? Serão objeto, parágrafo 3º, serão objeto de apreciação somente os elementos de avaliação indicados pelo recorrente e que tenham sido devidamente fundamentados por escrito no recurso. Então, quando você for fazer um recurso, espero que você esteja com um advogado, e você não vai, não diga, é inveja, é recalque. Não, é fundamentar uma argumentação. Olha, no dia tal aconteceu determinada coisa que gerou um determinado resultado e disso causou um tratamento assim, assim, assado. Enfim, fundamente. E tente fundamentar, quando possível, com testemunhas, com provas documentais, aquilo que você está dizendo. Tá bom? Faça isso. Não serão analisados recursos protocolizados fora do prazo, então cumpram o prazo, bem como os protocolizados em local diverso do definido no parágrafo 2º desse artigo. Então o parágrafo 2º está dizendo que você tem que protocolizar aonde? No Departamento de Administração de Recursos Humanos, do DARH da Prefeitura. Se você for e fizer isso por requer no seu local de serviço, é um local incompatível, é um local diverso. Então, ele não será aceito. Vá até o local e entregue o seu documento, o seu recurso. Os recursos serão recebidos pela Comissão de Estágio Probatório, que encaminhará ao prefeito para a decisão final, procedida de parecer jurídico. Então, esse recurso que a comissão receber, ele encaminhará para o prefeito, tá bom? E o prefeito vai decidir o final desse processo. E isso será decidido de acordo com um parecer do departamento jurídico da prefeitura. Tá bom? A estabilidade será conferida ao servidor mediante as avaliações de desempenho positivas emitidas pela chefia direta ao final de 3 anos de exercício, com aprovação da comissão do estágio probatório. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração, que poderá editar instruções complementares para a fiel execução desse decreto. As fichas 1, 2 e 3 deste decreto correspondem respectivamente aos anexos 1, 2 e 3 deste decreto. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ou seja, pelo que eu verifiquei aqui, esse decreto ele está perfeito, ele está bastante adequado, ele cumpre com o que se espera dele, tá bom? Ele não estabelece novas regras ou novas obrigações, ele trabalha regulamentando e dando um direcionamento daquilo que está dentro da lei. Então, servidor público, seja muito bem-vindo, você que está iniciando no serviço público, você que está já há algum tempo no serviço público e ainda está no estágio probatório, certifique-se de cumprir com o que está determinado na legislação. Espero que você consiga desempenhar o seu papel da melhor maneira possível, que você seja muito feliz no serviço público municipal, que você seja um representante fiel da sua categoria. Não se furte de lutar pelos seus direitos, a legislação não é para te furtar dos seus direitos, te furtar de lutar dos seus direitos, mas observe com cuidado esses 3 anos, foque na sua aprovação no estágio probatório, seja o melhor servidor possível e findando o estágio probatório, continue sendo excelente, continue sendo ótimo, porque vai ser bom para você. E aí você pode tomar mais partido, se mostrar mais em relação às suas afinidades ideológicas e tudo mais, desde que isso não infrinja a Lei 138, que estabelece ali quais são as proibições e passíveis de processo administrativo para os servidores públicos municipais.
Sobre a Lei 138 falarei em outro momento. Então, por hoje é isso. Eu sou o professor Henrique, eu espero que vocês tenham curtido, gostado desse cansativo vídeo e em breve farei novos vídeos para compartilhar mais conhecimentos com vocês. Não sou o dono do conhecimento, não sou advogado, já digo logo com muita clareza, não sou de nenhum tipo de entidade que seja ligado ao mundo jurídico, sou só e tão somente um professor, um cidadão que quero compartilhar conhecimento com vocês, tá bem? Muito obrigado, gratidão a quem ficou até agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Passe esse vídeo para os seus colegas, seja solidário com os seus colegas que estão iniciando também no serviço público. Se você já é um servidor efetivo há mais tempo, compartilhe com quem está iniciando agora. E se você está iniciando agora, compartilhe com outro colega que também está iniciando. Todos podem se ajudar nessa grande corrente do bem, tá bem? Um grande abraço a todos, até a próxima.